Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Diana, sejam bem-vindos ao meu YouTube aí, ao meu espaço aí no YouTube, ao meu canal. Se sentirem à vontade, se inscrevam no meu canal, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Bom, gente, faz um bom tempo que eu não gravo vídeo para vocês. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus, muito grata mesmo pela vida que Ele me dá, pela vida e a saúde que Ele dá para mim, para minha família. E isso é um dos motivos que me mantém firme, que me mantém sempre assim, em constante esperança que as coisas aconteçam, que as coisas dê certo, pela essa graça de ter saúde, de ver meus filhos bem. Isso me dá muita alegria de continuar, isso me dá muita alegria de lutar. Mas assim, gente, a nossa vida é feita de etapas, é feita de fases, é feita de desafios. E tem vezes que a gente passa por coisas que, eu vou dizer assim, coisas que eu tenho passado ultimamente. Quem acompanha alguns vídeos meus, percebe a minha luta, que eu estou aí correndo atrás dos direitos do meu filho. Meu filho tem 5 anos, ele é autista. E eu tenho lutado, correndo atrás dos direitos dele. Às vezes, as pessoas ao meu redor falam assim pra mim. Eu falo pessoas bem próximas mesmo, família. Fala assim, coloca teu filho numa escola especial, uma escola com ensino especial, que lá ele vai ter um tratamento diferenciado. Só que as coisas não são assim, gente. O que acontece? Eu deixei de trabalhar, o ano de 2022 foi o último ano que eu trabalhei registrada, foi o último ano que eu trabalhei para os outros, assim, né? Trabalhei em fábrica e tudo. E o que acontece? Eu percebia que meu filho, ele estava passando por muitas situações difíceis na questão da condição dele. Então, era dias que a escola ficava ligando, pedindo pra gente ir lá buscar, porque ele estava desorganizado, ele estava se batendo, ele estava em crise. Então, eu tive que ficar saindo do serviço direto, saindo. E eu deixava com o pai, e às vezes o pai também não ficava perdido, não sabia o que fazer. E a gente foi correr atrás de tratamento, foi atrás da rede pública, correr atrás de tratamento. E até hoje, gente, eu falo pra vocês, a gente consegue uma consulta aqui, uma consulta acolá, mas nada que possa ser uma coisa contínua, que é o que ele precisa, um tratamento contínuo. Então, eu passei ele na assistente social e na psicóloga do posto, e elas me orientaram e falaram para me buscar os direitos dele, para que eu possa correr atrás de terapias particulares, já que pela rede pública estava difícil. O meu filho tem época que ele fica um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais tranquilo. Ele toma medicação e quando ele está alterado, ele está em crise, ele se machuca, ele coloca em risco a vida dele e a vida de outras crianças também. Então, isso é um dos motivos que me fez eu deixar o meu trabalho e se dedicar ao cuidado dele. Tenho esses dias corrido atrás de todas as formas de conseguir que os direitos dele sejam assistidos, que ele tenha acesso aos direitos que ele tem como uma criança que tem uma deficiência. A escola tem me ajudado muito, sabe, fazendo relatórios, informando para quando eu precisar levar num advogado ou até mesmo no INSS, e realmente foi de grande valia esses relatórios. E cheguei a correr atrás de bilhete escolar, de passe escolar para ele, porque para levar ele para a escola às vezes era muito difícil por conta da distância, e às vezes ele dava crise no meio da rua, então precisava de condução. E eu fui atrás do bilhete escolar dele, tá aí numa espera angustiante, sabe? Essa espera tá terrível, porque já foram vários dias passados e a gente não tem resposta ainda. Atrás do benefício dele também, que é o BPC. Esse BPC é um dos benefícios que eu estou indo atrás com muita veemência, porque é através desse benefício que eu vou conseguir pagar as terapias dele, contratar um plano de saúde ou pagar por fora as terapias dele. Fui informada para correr atrás
ligar lá no número 135 e fazer todos os trâmites, todos os processos. Foi desgastante, gente. Esses dias tinham sido assim muito desgastante, mas eu consegui fazer todos os processos. Demorou aí um bocado de tempo aí para eles avaliar a situação e depois de tanta espera me deram uma resposta de indeferimento, de negativa, e eu fiquei muito chateada, muito arrasada mesmo, porque o pedido que eu fiz para o INSS não passou por um processo administrativo e eles já negaram logo de cara. Eu fiquei chateada, conversei com o médico do meu filho, falei, doutor, não seria o caso de fazer uma outra petição? Ele falou, não, tudo que eu tinha que fazer eu coloquei no laudo, tá tudo explicadinho. Você tem que ir atrás, se você não conseguiu pelos meios administrativos, tenta pelo meio judicial. E aí eu consegui, através de uma amiga minha que me ajudou, ela falou assim, ó, vou te indicar uma pessoa, ela me indicou o advogado, eu fui atrás, e esse advogado tomou minha causa e está aí, gente, na mão da justiça aí, pra ver como que vai ficar essa situação, gente. Não vou deixar de lutar pelos direitos do meu filho em nenhum minuto sequer. Fiz carta, fiz vídeos, fiz tudo que eu podia fazer para deixar claro a minha condição, deixar clara a condição do meu filho, de tudo que ele precisa. E eu falo para vocês, é uma luta muito árdua mesmo, sabe? Eu passei pelo médico na perícia, médico perito do INSS, expliquei a situação, levei relatório, levei laudo, medicação, tudo que eles precisavam eu levei. Na consulta social também, tudo que precisavam eu levei. Então, assim, não fui assim, não ficou nada sem levar. Tudo que eu precisava levar eu levei. E mesmo assim eles negaram, então eu optei por entrar na justiça e estou esperando aí. Espero que seja dado esse direito que ele precisa, a gente, fazer esse acompanhamento. Tem vários dias aí que ele tá tendo crise na escola. E eu falei com a professora, eu falei assim, olha, eu não posso deixar de trazer ele, porque o que acontece? Um outro assunto que eu quero falar com vocês em relação aqui onde eu moro. Ele fica em casa, lá também é a mesma coisa, ele fica agressivo, só que a gente está fazendo acompanhamento dele, está fazendo a medicação dele, tudo que nos é passado de protocolo que tem que fazer, até mesmo para a segurança dele quando ele está numa fase de crise, tudo isso a gente está fazendo. E aqui a gente não pode deixar de trazer ele, porque se a gente deixar de trazer ele, vai ser pior. Então, o que eu faço, gente? Eu levo ele para a escola e fico aqui, ó, com o celular na mão, atenta, porque se der alguma desregularização nele, tipo, ele sair, começar a dar crise, eu já tenho que voar, correr daqui, ir lá e buscar ele para casa. Tem dias que ele vem muito agitado, e eu não consigo segurar. Eu tenho que ficar segurando forte no braço dele. E uma das coisas que eu vou deixar um apelo aqui pra vocês, por favor, se você tem fé em Deus, pelo amor de Deus, quando vocês verem algum pai, alguma mãe com alguma criança tendo crise no meio da rua, não fique com um olhar de julgamento, pensando, poxa, que criança mal educada, que criança birrenta, que criança isso ou aquilo. Não façam isso, gente, porque o que acontece? A sociedade crucifica, gente, crucifica, acha que a gente não dá limite. Ele teve crise aqui na subida para casa, a senhora chegou perto de mim e falou assim, nossa, você precisa deixar ele de castigo, você precisa dar uma surra nele para ele parar com isso, ele tá desobedecendo. Meu filho tava com o coração acelerado, eu conheço, o coração dele estava muito acelerado, o olharzinho dele perdido, e ele em crise ali, eu só queria acalmar ele, e as pessoas vindo falar pra mim que eu precisava dar limite, que eu precisava, sabe? Gente, é muito difícil isso, a vontade que dá é de abrir um buraco e sumir, entrar dentro e sumir, pegar meu filho e sumir desse mundo, sabe? Porque é desgastante, porque se a pessoa não consegue ajudar, não consegue, sei lá, se não sabe, não quer ajudar, não faça nada, só entregue na mão de Deus e sai de perto, não precisa nem ficar perto, sabe? Mas as pessoas, ali meu filho agitado, querendo soltar minha mão ali do meio da rua, porque ele tava querendo correr, ele queria correr, e quando ele fica em crise assim, ele quer sair correndo, ele quer ficar pulando,
E as pessoas passam, fica tipo com um olhar assim, sabe? Às vezes comenta coisas, eu falo, poxa, como é difícil, sabe? E ele já tá com 5 anos, mas ele fica muito forte, sabe? E a gente tem que ficar tentando controlar isso pra ele não se machucar, porque ele quer, ele pega as unhas assim, ó, tem que danter as unhas dele bem, ele faz assim, ó, entendeu? Se machuca, então eu tenho que estar sempre ali firme e forte. Então o apelo que eu faço pra vocês, se vocês estão no mercado, num shopping, que você vê alguma mãe, algum pai com a criança em crise, se vocês puderem ajudar de alguma forma, ofereça ajuda, ofereça, sei lá, tentar tirar o foco da criança daquilo, mas não fique parado olhando como se fosse, como se ali fosse um show, entendeu? E não fique dando opinião que vocês não sabem, sabe? Tipo, falando que a gente não dá limite, que a gente não sabe, porque vocês têm que estudar. Pessoas que agem assim têm que ir na internet, tem que estudar. Principalmente, gente, olha, uma coisa eu falo pra vocês, a gente tem que saber lidar até na escola, até dentro da escola. Tem professores, tem pessoas que trabalham que não sabem lidar com a situação de uma criança, eles não sabem, eles não têm preparo. Então, só que o que eles fazem? Eles, por ser professores, eles acionam os pais. Ó, não tô sabendo lidar com o seu filho, é o que acontece com o meu filho. Meu filho tá na escola, ele fica agressivo, ele fica desorganizado, ele fica em crise lá. O que eles fazem? Eles não sabem lidar. Eles não têm treinamento, sabe, comportamental, sabe, da criança. Então, o que eles fazem na criança típica? Então, o que eles fazem? Eles ligam pra nós. Eles ligam pra mim e falam, olha, mãe, vem buscar o Bernardo, porque ele se desorganizou, está se machucando e colocando em risco a vida dele e a das crianças, entendeu? E eu tenho que estar sempre disposta. Mas eu falo pra eles fazerem isso mesmo, porque não adianta meu filho lá ficar lá sofrendo e também fazendo outras crianças sofrerem por estar nessa condição, entendeu? Mas assim, pessoas, eu falo pra vocês, busquem orientação, não fiquem julgando pais e mães. Assim, por favor, é um pedido que eu faço pra vocês de coração. Porque não é fácil, gente. Às vezes eu tô passando, esses dias eu não estou gravando vídeo. É até ruim ficar vindo aqui só desabafando, só falando, mas é um desabafo, sabe? Mas ele tem tido crises, assim, com espaço muito curto. E eu fico assim, eu já não nem busco olhar pra mim, sabe? Que nem eu falei pra vocês. Eu tinha um curso lá pra trocar, pra começar no curso que eu queria, deixei de lado, sabe? Já fui na faculdade, falei que não tinha como fazer esse semestre curso e provavelmente não vou poder fazer mais, não sei até quando. Eu deixei todas as minhas coisas, todos os meus anseios disso ou daquilo pra lá e estou buscando apenas cuidar dessa parte do meu filho, gente. E tem sido assim, uma luta muito árdua, porque são direitos negados, são crises, assim, com curto espaço de tempo. É difícil e eu tenho que colocar a minha mente sempre, tem que estar tranquila, a minha mente tem que estar bem, porque assim, se eu não consigo ficar com a minha mente tranquila, minha mente bem, eu não vou conseguir ajudar minha criança, eu não vou conseguir fazer com que ele evolua, com que ele se sinta bem e em paz. Outra coisa, gente, que tem me deixado muito abatida é assim, eu moro aqui no meu bairro, aqui os apartamentos são muito pequenos. Esse apartamento que eu moro, ele tem 36 metros quadrados, ele não tem espaço de recreação para as crianças nas áreas externas, é só apartamento, desce a escada, o portão e já vai direto para a rua. O meu filho, ele se agita muito, às vezes ele grita, sabe, tudo. E isso incomoda muito os vizinhos. Já teve várias vezes o síndico mandando notificação aqui pra me segurar. Olha, tenta sair com ele, vai passear. Só que tem dia, gente, que não tem como sair, tipo, pra ficar saindo com ele. Então, o que eu faço? Tento fazer atividades dentro de casa pra poder ligar essa energia. E quando dá pra sair, eu levo ele num parque, vou passear com ele. Gente, isso tem me oprimido tanto, porque já não basta toda essa situação, aí tem essa situação da moradia, que a gente se sente aqui prisioneiro, preso dentro dessas 4 paredes. E eu tenho pedido muito, gente, muito pra Deus preparar uma casa térrea, uma casa com quintal,
pra mim morar, gente, porque é muito ruim, é sofrido demais ficar com um filho que precisa de espaço, precisa, sabe, num lugar tão pequeno, e os vizinhos se incomodam com o barulho dele. E eu sei que isso é chato mesmo e eu não posso fazer nada. Esses dias eu tava procurando algumas divulgação de pessoas vendendo casa. E eu fiquei pensando, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Mas sabe quando você fica pensando, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, mas qual é a condição que eu tenho? Eu não trabalho, como que eu vou comprar a casa, sabe? E eu fiquei pensando, poxa, e se eu vendesse meu apartamento e desse como uma entrada, sei lá. E fiquei pensando em várias coisas, e nenhuma desses pensamentos, eu pesquisando, eu encontrei uma senhora que ela mora em Campinas, e ela tava com um anúncio da casa, que ela tava repassando a casa. Ela tava vendendo a casa dela por 150 mil. E eu vi que a casa dela não era muito grande, mas tinha um quintal maravilhoso, um quintal todo murado, com um portão murado, assim, arrumadinho, assim, sabe? Bem bom, assim, para as crianças brincar. E eu fiquei olhando aquele quintal, falei, meu Deus do céu, seria perfeito se desse certo. E a gente conversando ali, peguei o zap dela e conversei com ela. Falei assim, olha, expliquei, eu tenho um apartamento, assim, sabe? Aí ela falou assim, olha, eu tô pedindo 150 mil porque eu quero vender logo, porque eu quero voltar para Minas Gerais e morar lá com meus parentes, porque meu esposo faleceu. E a gente conversando, eu expliquei, ela falou assim, nossa, eu queria vender minha casa pra você, né? E aí eu, gente, fui avaliar aqui quanto que tava pra meu apartamento. Meu apartamento, ele vale muito pouco, aqui ele tá valendo 90 mil. E eu falei pra ela que eu teria que colocar, que eu teria que vender meu apartamento pra poder comprar a casa dela. E ela falou assim, não, se você conseguir pelo menos 100 mil, aí eu parcelo o restante, né? E foi aquela coisa, eu fiquei tão ansiosa com aquilo, e eu falei, meu Deus, aí eu conversei com o corretor aqui perto, ele falou assim, ah, Diana, o seu apartamento ele vale 90 mil, mas tem muitos apartamentos para vender, apartamentos mais reformados e tal. E começou a falar, acabou, gente, que passou uma semana e a mulher vendeu a casa. Ela vendeu a casa, ela ficou muito chateada, ela ficou feliz porque ela vendeu, mas ela veio conversar comigo chateada, ela falou assim, eu queria ter vendido para você, mas eu precisava muito daquele dinheiro, porque com esse dinheiro eu ia poder arrumar a casa lá onde eu morava, lá em Minas, e voltar com meu filho para lá. E eu falei, não, tudo bem, né, fazer o que? Não foi dessa vez. E essa semana eu fiquei assim, muito chateada, triste, assim, sabe, gente? Eu falei, meu Deus, ia dar tão certo, aquele quintal era tão bom, o lugar era um lugar calmo, assim. Aqui onde eu moro é Coab, e aqui é muito agitado, sabe? E tipo assim, muitas motos pra cima e pra baixo, e todo esse barulho, essa confusão. Às vezes fica ruim quando eu saio com meu filho pra passear com ele aqui. Muito barulho, ele volta mais estressado da rua ainda, sabe? E eu falei, ai, como eu queria morar num lugar mais tranquilo, mais calmo. Aí quando apareceu essa casa, eu fiquei assim muito feliz. Mas infelizmente, gente, não deu certo. Infelizmente, a mulher não deu certo pra mim, né? Mas pra ela deu certo, que ela conseguiu vender, conseguiu o preço ali à vista, assim, tal. E é isso, gente. Então são coisas, são situações que vão acontecendo ao longo da nossa vida, que isso vai deixando a gente um pouquinho, assim, eu fico muito reflexiva, eu peço muito para Deus me dar muita sabedoria para mim entender tudo isso que está sendo me dado e como que eu tenho que trabalhar, qual a melhor forma que eu tenho que trabalhar e administrar todos esses desafios que estão acontecendo na minha vida, sabe, gente? Eu entrei em contato com a faculdade, falei que infelizmente eu não poderia dar continuidade no curso, que eu ia abrir mão da minha bolsa, porque não tinha como, gente, não tem maneira de eu fazer o curso nesse momento da minha vida. A coordenadora do ProUni lá na faculdade falou, olha, você tem um tempo para você usar essa bolsa, não devolva agora, pensa um pouquinho, você pode reiniciar o próximo semestre, o próximo ano, você vai perder alguns semestres aí, mas não toma nenhuma atitude agora.
Eu respirei fundo e falei, olha, infelizmente eu não sei nem o que fazer, sabe? Nessa questão de estudo, agora minha cabeça não dá, sabe? E conversando aqui com o pai dos meus filhos, ele falou assim, olha, Diana, infelizmente não tem como você estudar agora, porque na parte da manhã, pelo seu lugar mais longe, por ser longe, eu sairia de lá às 10h50 da manhã, mas até chegar aqui em casa ia ser em cima, assim, cravado no horário que eu tinha que trabalhar, sabe? E aí só sei que a gente foi fazendo as contas e essa linha que eu pego pra ir pra faculdade vive dando problema, sabe? E eu fazendo as contas com ele, assim, de horário, de trajeto, tudo, cheguei na minha conclusão que esse ano, infelizmente, não ia dar pra me fazer, não ia dar pra me estudar. E questão, gente, é isso. E eu tô assim, né, esperando que as coisas aconteçam, correndo atrás de tudo que eu tenho que correr. Dei entrada no bilhete de escola, no cartão de ônibus dele, está aí no processo aí de análise e tudo. Consegui fazer o RG dele, o RG lá com a identificação do autismo. Dei entrada também na carteirinha da identificação do autismo dele, porque são coisas que facilitam um pouco a nossa vida enquanto a gente está andando na condução. Às vezes as pessoas, que nem eu falei pra vocês no começo, as pessoas não conseguem entender que aquela criança, não todas, tem pessoas que são muito conscientes, mas muitas pessoas não conseguem entender que aquela pessoa tem uma condição diferenciada e muitas vezes não tá ali fazendo birra ou desrespeitando, que nem meu filho, ele tem 5 anos, eu converso com ele quando ele está mais calmo, eu falo, olha filho, não pode ficar xingando, não pode ficar falando assim, dessa forma. Só que quando ele tá numa crise, gente, ele esquece tudo que eu falei. Ele me xinga, ele bate, ele se bate, então, entendeu? E as pessoas não entendem isso. Pensa que é tipo, que eu não dou limite, que eu não dou educação, que não sei o quê. Enfim, gente, é esse o motivo pelo qual também que eu não tô fazendo vídeos. Às vezes eu abro meu celular, eu tô aqui em casa, eu abro meu celular, eu quero ver vídeos dos meus amigos, ver vídeos das pessoas que eu gosto. Tô com um monte de vídeo aí da Lucimara Martins pra ver, que os vídeos dela são muito bons, são muito fortes, assim, que me ajuda muito. Mas eu tô vendo assim, eu falo, poxa, quando eu vou começar e tem uma coisa pra fazer, tem a criança, precisa fazer janta, fazer aquilo outro, eu falo, tá, depois eu vejo. E por isso que muitas vezes eu não paro também pra fazer vídeo, tá, gente? Eu quero vir aqui e tá sempre... Quero que passe, sabe, gente, essa fase. Eu anseio por dias mais calmos. Dias mais calmos na minha vida, sabe? Eu sei que a vida não é só paz, tem as fases de guerra e as fases de luta, mas esse momento da minha vida eu tô precisando, sabe? Respirar, tô precisando, sabe, me acalmar aqui. Só que ainda tá um pouco difícil, tá, gente? Então é isso. Esse vídeo foi assim, mais também um desabafo e também pra dar um oi pra vocês, falar que apesar de tudo, eu sigo em paz aqui, gente, sabendo que Deus, Ele tem me dado essa paz lá no fundo, sabe? Apesar de ter os meus conflitos, assim, sabe? As coisas vão acontecendo, as negativas vão vindo, eu fico, poxa, comigo. Aí depois eu falo, não, calma aí. Eu sinto a paz de Deus no meu coração, lá no fundo, sabe? Aquela paz gostosa de saber o quanto Ele tem cuidado de mim, sabe? De saber o quanto Ele tem me dado proteção, que apesar de todas essas coisas, Ele tem zelado pela minha alma, zelado pelo meu lar, meus filhos, cuidado de cada um deles. E isso lá no fundo do meu coração me dá uma paz muito gostosa. Então é isso que eu sou agradecida a Deus por essa paz, essa saúde, por estar podendo falar, né, desabafar aqui. Então é isso, gente. Logo menos assim eu venho atualizar vocês sobre as coisas que estão acontecendo, mas infelizmente agora eu não tive tantas boas notícias para mostrar para vocês, falar, olha, tá acontecendo isso. Mas a boa e melhor de todas elas é que a gente está com muita saúde, a gente está com saúde, e a gente está vivo, a gente está em paz. É isso que
que é o melhor de tudo, sabe? Apesar de todos os conflitos, de todas as negativas, de todos os desafios, a gente segue aí com saúde, com paz. Quero deixar um beijão pra vocês, quero dizer pra vocês que orem por mim, orem pela minha família, assim também estarei orando por vocês, por todos vocês que já peço agora pra Deus que todos vocês que dedicaram tempo para assistir meus vídeos, para vir aqui falar alguma coisa, que Deus abençoe vocês, que Deus dê muita saúde para vocês, muita sabedoria, que cada um de vocês possa ser abençoado em todos os momentos das suas vidas, tá? Um abração, fiquem em paz e até o próximo vídeo. Tchau!